Ok? Então, só para fechar esse assunto controverso aí dos anjos, o que eu falei foi uma das possibilidades. E por que as pessoas que consideram essa possibilidade, consideram isso? Existem várias outras, e Judas não está se propondo a solucionar isso. Um dos irmãos mesmo falou, num estudo mais extenso, que é extenso a respeito de anjos, tem anjos que seria possível sim, eles virem e tomar corpo de seres humanos, homens, e ter essa relação. Só que aí fica a pergunta, se tudo do corpo humano era de um homem, por que quem nasceu tinha uma qualidade especial? Outra coisa que foi colocada aqui no intervalo, será que esse verso 7 que fala de modo semelhante a esses, não está dizendo assim, ó, da mesma forma como esses que eu mencionei aqui atrás erraram e foram punidos, os de Sodoma e Gomorra também erraram e foram punidos? É possível, é totalmente plausível. Só estou explicando que os que acreditam nessa maneira, acreditam porque tomaram essa expressão de modo semelhante, achando que era isso. São possibilidades que, num momento como esse, a gente não dá para falar de todas, ok? Aí depois arruma um estudo aí sobre angelologia e me convida para assistir, para eu aprender também, e a gente vê, tá bom? Muito bem. E aí ele fala, estando sob o castigo do fogo eterno, servem de exemplo. A questão é que fique de exemplo as 3 situações para vocês. Afastar-se de Deus, de torcer a palavra de Deus, não fica sem castigo. Verso 8, por favor. Alguém lê o verso 8? Ora, esses da mesma sorte quais sonhadores, alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo, difamam autoridades superiores. Ok, ele citou esses 3 exemplos do Antigo Testamento, para agora falar, bom, citei o exemplo, agora volta para a nossa situação desses gnósticos que estão no nosso meio. Esses daí, da mesma forma, que mesma forma? Indo contra a vontade de Deus, indo contra a natureza que Deus tinha para o ser humano. Estes sonhadores, por quê? Porque não vivem a realidade. Esses sonhadores, porque estão lá numa outra situação, numa outra realidade, numa outra esfera que eles planejaram para si próprios, em vez de viver a realidade que Deus deu para eles. Contaminam o próprio corpo. Então, atitude de pessoas que distorcem a palavra de Deus, que se afastam da palavra de Deus, trazem contaminação para si próprio. E aqui ele está falando do próprio corpo, porque quando ele fala contamina a própria carne, o termo aqui está falando do seu corpo humano. Então, olha, afastar-se das verdades de Deus, sem que isso venha lhe trazer de alguma forma contaminação física, seja imoralidade, alguma forma, é uma coisa muito improvável. Gente que se afasta das verdades de Deus, ele está dando diagnóstico aqui, acaba contaminando o seu corpo, de alguma forma. A gente podia passar aqui falando, eu não tenho esse tempo. Vai cair na bebedeira, vai cair na pornografia, vai trair, alguma coisa vai acontecer, mas vai acabar contaminando o seu próprio corpo. Está escrito na palavra de Deus. E são sonhadores, vivem longe da realidade. Qual realidade? A de Deus. Então, irmãos, isso além de nos alertar, porque está falando, ó, preste atenção no meio de vocês, alerta para nós mesmos tomarmos cuidado com a nossa vida, que a gente se agarre com a palavra de Deus dia após dia, porque senão o resultado é esse. Não tem como a gente se afastar da palavra de Deus e não se contaminar. Alguém deu um exemplo, né? Falou assim, eu falo assim, não, eu não sou aquele crentão dedicado, mas também não sou o crente carnal. E alguém deu um exemplo, pega uma pedra, uma moeda e joga para cima. O nosso olho vai enxergar só ela subindo e descendo. A física, aquela matéria que a maioria não gosta no colégio, diz que não existe só esses 2 momentos, existem 3. O momento da subida, o momento dela parada e o momento dela descida. Você consegue enxergar a hora que a moeda está parada, não é? A hora que a pedra está parada? Existe esse momento, mas é tão mínimo que a gente não vê. A vida espiritual é igual, irmãos. Se você parar de subir,
você vai ficar 1 milésimo de segundo parado. O resto é queda. Ok? É isso. Muito bem. Rejeitam autoridades. Ele está dando diagnóstico daquele que está ali, mas não está ali, ó, humilde, servo, né? Como é que Judas começa a carta? Judas, servo de Jesus Cristo. Quando a gente perde essa perspectiva, olha aqui, ó, rejeita a autoridade. E aquele que porventura estiver no meio da igreja, mas não pertence, como eram essas pessoas, que estavam ali só para contaminar, para distorcer, fala assim, preste atenção quem eles são, eles rejeitam a autoridade. Lembra que eles falavam? Quer saber alguma coisa da Bíblia? Pergunte para nós. Se algum outro viesse para ser autoridade, eles rejeitavam. Então, vai vendo o diagnóstico, como que é esse tipo de pessoa. E difamam os seres celestiais. Porque na hora que alguém viesse dizer assim, olha, mas os seres celestiais, mas olha, Miguel disse isso, mas olha aquele anjo, não, que nada, eu. Difamam os seres celestiais. Ele está dando aqui todo o diagnóstico. É só você olhar e conferir a atitude dessas pessoas. Verso 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo a disputa a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. O que ele está fazendo? Ele está comparando uma atitude errada com uma atitude certa. Ele fala assim, olha, Miguel, que não é nem anjo, ele é arcanjo. Quando foi disputar o corpo de Moisés, ele era arcanjo. Ele foi e deu uma dura, apontou o dedo para Satanás, falou assim, olha, que Deus te repreenda por isso. Falou assim, se um arcanjo agiu dessa forma, quem são esses ímpios aí para desrespeitar seres celestiais? Não é para a gente sair adorando o anjo, mas ele diz, esse tipo de pessoa desrespeitam até os seres celestiais. Porque veja quais foram as atitudes das pessoas aqui na terra quando tiveram contato com o anjo. Foi atitude de respeito. Ele é um mensageiro de Deus. Adoração é a Deus, mas respeito ao mensageiro de Deus. Se o arcanjo Miguel e Satanás merecia toda a reprovação, né? Mas ele fala assim, Deus te repreenda. Esses ímpios são quem? Para desrespeitar seres celestiais. É por isso que ele menciona. Verso 10, por favor. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. Quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Olha só a qualidade deles. Aquilo que eles não entendem, o que eles fazem? Difamam. Porque eles queriam autoridade, essas pessoas querem autoridade para si. Eu mando, eu sei. Ah, então tá, o senhor está falando que qualquer coisa que eu não entender é para eu pedir para o senhor a explicação? E isso daqui? Eita, agora ele me fez uma pergunta e eu não tenho a resposta. E eu disse que eu sou o sabichão, que eu que tenho a explicação da Bíblia. Ah, isso aí é besteira, isso aí, entendeu? Qualquer coisa que tivesse acima da capacidade dele, para ele continuar sendo maioral, ele difamava. Ah, não, é a atitude dele, é a atitude da soberba, de não se submeter a Deus. Eu vou usar de novo um exemplo, a palavra de Deus diz a quem honra, honra. Quantas vezes você e eu já ouvimos Warren, às vezes está explicando alguma coisa, quando ele vai lá em Romanos 6 e fala, irmãos, é complicado, porque tem uma hora que ele usa lei querendo dizer isso, outra hora ele usa lei querendo dizer isso. Olha, a gente tem que estudar demais. Vocês veem a humildade que esse irmão tem para falar, das coisas que a gente compreende, das coisas que a gente não compreende. Na hora que a gente perde essa humildade, irmãos, né? Fala, não, eu sei de tudo, eu mando em tudo, abre o olho. Ele falou, ó, difamam o que não entendem. Se eu não posso entender, então é porque não presta. Não. E as coisas que Deus não revelou para nós, né? E as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Por quê? Porque já estão corrompidos. Porque não temem a Deus. Até no que entendem se corrompem, porque eles usam para o seu próprio proveito. Não é para um proveito espiritual. Verso 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Ok. Ele está citando, de novo, né? Ele vai em tríades. Ele vai citando 3 coisas de novo aqui.
seguiram no caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. O que foi que Caim fez? Rejeitou a vontade revelada de Deus. Caim sabia que o que se oferecia para Deus como oferta era um animal que fosse morto para pagar pelo meu pecado. Ele tinha recebido esse ensino dos pais dele. Os pais dele receberam aquela pele de animal lá que cobriu o corpo deles. Como é que foi? Um animal teve que morrer. Foi o ensino que passou. Ok. Abel, como já era o próprio ofício dele trabalhar com animal, ele podia pegar lá do próprio trabalho dele e oferecer. Caim sabia que se ele mexer com a agricultura, ele tinha que fazer uma troca. Ei, meu irmão, você quer quantas bananas aí para você me dar um animalzinho? Quantos abacaxi, seja lá o que for. Mas ele precisava pegar um animal e falou assim, não, eu sei que a vontade de Deus é essa, mas eu vou fazer do meu jeito. E é interessante que se você volta lá para Gênesis, a palavra de Deus diz que Deus rejeitou a Caim e a sua oferta. A palavra de Deus não diz que Deus rejeitou a Caim por causa da sua oferta. O coração de Caim já estava contaminado. Ele já tinha falado, não, eu não vou fazer do jeito de Deus. E o pecado já estava no seu coração. Ele só consumou na hora de fazer lá o exercício da oferta, da oferenda dele. Mas Deus rejeitou a Caim e a sua oferta. Então, qual foi o pecado de Caim? Rejeitou a vontade revelada de Deus. Irmãos, a gente está aprendendo a palavra de Deus para quê? Para obedecer o que a Bíblia manda ou para depois rejeitar? Não é? A gente aprende para obedecer a palavra de Deus. Então ele fala, esses daí sabem qual é a vontade de Deus, mas caíram no pecado de Caim. Muito bem, o pecado de Balaão. Balaão levou outros ao erro. Mesmo que teve aquela situação lá, vai lá, eu pago para você. Aí Deus falava, não, vai lá e abençoa. Teve tudo isso, mas lá na frente é declarado que ele fez o povo se corromper, ok? Numa situação adiante. Então, primeiro, o erro de Caim. Por que ele está citando esses exemplos? Rejeitar a vontade declarada de Deus. Irmãos, onde é que está a vontade declarada de Deus? Como é que a gente descobre? Na Bíblia. Na Bíblia. Aí eu aprendo, aí eu obedeço em vez de rejeitar. O outro, o primeiro é o meu erro. O segundo é eu fazer outros errarem. Esse foi o erro de Balaão, o pecado de Balaão. Se vendeu e fez outros errarem. A palavra de Deus fala, 6 coisas Deus detesta e a 7ª a sua alma abomina. E o 7º é aquele que causa divisão entre irmãos. Em Provérbios 6. Provérbios 6 de 16 a 19. Então levar outros ao erro, irmãos, isso é seríssimo. Não é à toa que a Bíblia fala que se aquilo que eu for comer for fazer o meu irmão tropeçar, não coma. Ah, mas eu não estou fazendo pecado nenhum. Tá bom, então você come a hora que o irmão não tiver comendo. Se aquilo ali é um problema na vida daquele irmão, saiba que para Deus, a minha vida ser causa de tropeço na vida do outro, Deus leva isso muito a sério. O erro de Balaão. E ele fala da rebelião de Corá. Rejeitar autoridades instituídas por Deus. Meu irmão, minha irmã, nós temos autoridades sobre nossa vida, que Deus instituiu. Alguma vez pode ser que eu e você nem concorde com a atitude daquela autoridade. Obedeça à autoridade. Claro, né? Se a tua autoridade começava assim, ajoelha aí e adore Maria. Aí, ó, faça carreira, né? Não é disso que eu estou falando. Precisa explicar, faça carreira ou pode passar batida? Faz carreira, sabe, né? A Cocá também agora já sabe, né? Tá. Agora, nem tudo funciona nessa vida do jeito que a gente acha. Ah, eu achava que essa parede tinha que ser verde e fizeram branca. Agora eu vou torcer o nariz toda vez que eu entrar aqui. Para. Rejeitar a autoridade. Pode ser que às vezes o seu presbítero vai tomar uma decisão porque ele teme a Deus, ele está procurando acatar a Deus, que não é do jeito que você preferia. Acate a autoridade porque ele vai responder perante Deus. Agora é só presbítero que é autoridade sobre nossa vida? É só presbítero que é autoridade sobre nossa vida? Não. Professor no colégio, patrão no emprego. Claro, a menos que esteja mandando você ir contra Deus.
o seu patrão, né? Tá mandando você roubar, mentir, etc. Patrão, regra de trânsito. Sabia que tem... Vou contar uma novidade para vocês não sabiam. Sabia que tem crente que acha que não precisa obedecer regra de trânsito? Fala assim, quanto tempo leva de Araraquara até Franca? Era fácil, era só ele falar assim, leva 3 horas. Mas ele responde assim, fala assim, tem como chama aquela câmera? Tem um radar ali passando de Ribeirão, eu nem sei se tem, eu estou inventando agora. Depois tem outro radar quando chega no oceano. Eu perguntei quanto tempo demora para chegar em Franca, ele está falando quantos radar que tem onde, por que ele está respondendo isso? Tem crente que acha que não precisa obedecer lei de trânsito. Aí, a plaquinha lá está dizendo que é 80, ele é míope, ele vai a 180. Mas é engraçado que a hora que fala que tem o radar eletrônico, ele chega no 80 direitinho, ele passa assim, assim, para foto pegar ele crente, entendeu? As autoridades, acatar as nossas autoridades. Pai e mãe é autoridade sobre nossa vida, patrão é autoridade sobre nossa vida, professor no colégio é autoridade sobre nossa vida, no nosso âmbito espiritual aqui, presbítero é autoridade sobre nossa vida e assim por diante. E Deus não faz vista grossa a nós irmos contra a autoridade na nossa vida. Ok? Muito bem. Aliás, eu falei assim, agora veio uma ideia, agora eu falo, mas não falo, eu vou explicar, eu vou falar, senão depois eu tenho que responder para Cristo, melhor responder para vocês. A Bíblia fala, mulheres sejam submissas aos seus maridos, mas tem uma palavrinha lá que ninguém gosta, em tudo, como ao Senhor. É fácil? Não. É difícil? Não, é impossível. Por isso que se chama Jesus para o barco. Agora, quando a gente fala esse versículo, as esposas não gostam. Algumas. Mas quando a gente fala para as mocinhas e para os mocinhos, olha, beijar e abraçar, você tem o resto da vida depois de casar para fazer. Enquanto você está namorando, converse bastante para conhecer quem é essa pessoa aí, para saber se ele é o homem da sua vida, para saber se ele é a mulher da sua vida, porque depois que passou do altar, aí você vai ter certeza que ele é o homem da sua vida pro resto da vida e que ele é a mulher da sua vida pro resto da vida. Aí não adianta mais chorar o leite derramado, não, vai pegar o rodo e limpar, que o leite já derramou. Então, a gente acha duro, né, que a Bíblia fala assim, aquele que se casa cuida de como agradar a esposa. Como é que faz para agradar uma mulher? Aí a mulher fala assim, tem que ser submissa em tudo, não é quase tudo. Então, mas quando ainda é mocinho, a gente fala, olha, namoro é para a gente conhecer, para a gente conversar bastante, para a gente perceber quem é a pessoa. Agora ele está com 46 anos de idade, velho, e fica falando essas coisas. Tá bom, depois a gente conversa. Ok, obedecer às autoridades sobre a nossa vida. E ele citou os 3 exemplos. Vamos adiante? Verso 12. Quem vai ler para nós? Verso 12. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Banqueteiam-se juntos sem qualquer encanto. Pastores que a si mesmos se apacentam. Nuvens sem águas, impelidas pelos ventos. Árvores em plena estação dos frutos. Destes desprovidos, duplamente mortos e desabrigados. Ok. Rochas submersas. Quando você vai à praia, aí a mãe fala assim, toma cuidado, não vai se atirando assim, que você pode tropeçar em alguma pedra que está embaixo d'água que você não está vendo, mergulhar de cabeça sem saber o que é que tem embaixo, esse tipo de coisa. Então, rocha submersa pode estar trazendo em primeiro lugar a ideia de perigo. Eles estão na nossa festa de fraternidade. Quais são nossas festas de fraternidade? O nosso convívio. A ceia é o maior exemplo, mas qualquer momento que tiver.
em que a gente está ali junto, celebrando naquela santidade, aquela pessoa está ali e ela não está em santidade, porque a mente dela é pervertida. A gente está ali naquela inocência, nessa coisa tão maravilhosa que nós temos como irmãos em Cristo, uns com os outros, e que muitas vezes a gente não valoriza e troca pelo mundo. A gente está ali naquele momento tão sadio, e eles são venenos ali, tramando alguma coisa, porque estão pensando em como se prevalecer. Então, rochas submersas representam perigos. Outro significado que isso pode ter, é porque eu falei para vocês que 2 Pedro tem paralelo de linguagem com Judas. E 2 Pedro 2:13 chama eles de manchas. E uma rocha submersa, se a água é bem transparente, se olhando de cima assim, você vê só aquela parte escura, né? Então, mancha querendo dizer o quê? Vocês estão aí numa vida de santidade, amando com aquela liberdade cristã, com aquela coisa bem verdadeira, enquanto no meio dessa pureza, dessa santidade, eles são uma mancha no meio de vocês. Ok? Nuvens sem água, isso também aparece em 2 Pedro 2, o verso 17. Nuvem promete chuva. Nuvem, o que tem na nuvem? Né? Vai desmanchar em água. Nuvem sem água, então fazem promessas que eles não vão cumprir. Lembra que eles estão falando desses apóstolos, desses homens que estão ali no meio deles, mas que não tem nada de Cristo, né? Então, com a atitude deles, eles aparentam coisas, eles prometem coisas que eles não vão dar. Eles não vão dar uma saúde espiritual para o povo de Deus. Eles não vão conduzir o povo de Deus por um bom caminho. E agora, nesse momento, isso me faz lembrar, não tinha pensado nisso, em às vezes situações de igrejas que são divididas, e depois que o racha é feito por causa disso ou por causa daquilo, e nós acabamos de ver a respeito de obedecer nossas autoridades, aí a pessoa se sente vitoriosa porque conseguiu o que queria. Aí depois daquilo, está cheio de gente ferida, cheio de gente que podia estar firme espiritualmente e está no mundo porque não aguentou o baque da separação. Ou então forma um outro grupo que agora não tem quem lidere direito, quem tem capacidade espiritual e bíblica para ensinar. Então, pessoas que prometem coisas que não vão ser capazes de cumprir lá na frente. E aí se prejudica quem não seguiu a orientação da palavra de Deus e foi no ímpeto, no afã dessas nuvens sem água. Sem água. E a gente é filho de quem tem a água da vida para nos dar, não é? Nuvens sem água, levadas pelo vento. Por que é levado pelo vento? O que é a ideia de ser levado pelo vento? Não tem substância. Não tem substância. Você coloca uma pedra aqui, o vento não leva. Agora você coloca uma pena aqui, o vento leva. Levado pelo vento, não é nem uma nuvem pesada, não, o vento leva. Essas pessoas não têm substância. A fala delas pode ser bonita, a ideia, o plano, mas não tem substância. Bate um vento e elas vão embora. E aí a hora que você achou que você ia contar com elas, cadê elas? Foram embora, não interessa mais para elas. Interessava o que elas tinham para tirar. Não tem mais, elas vão embora. São levados pelo vento. E coitado daquele que segue o caminho, né, que se inspira nessas pessoas. Árvores sem fruto. Ele falou, né? Ele leu para mim aí, árvores em tempo de fruto, mas deles destituído. Diga aí uma árvore que tem uma certa época do ano, uma planta que em uma certa época do ano dá fruto. Qual é a época de morango? Agosto? Setembro? O morango tem direto. Direto? Mas tem a época, não tem? Não, eu digo qualquer planta que dê fruto. Qual é a época de manga? Dezembro. Aí você espera o ano todinho. Olha, minha boca já está assim. Ainda mais que eu vou comer aquela ali, né? Você espera o ano todinho. Aí chega novembro, não dá flor. Chega dezembro, nada. Chega janeiro, nada. Chega fevereiro, nada. Eu falei, ih, perdi esse ano, eu não chupei manga. Só agora no outro. Ou seja, não cumpre a expectativa. A Bíblia cumpre as expectativas que ela cria em nós? Ou Deus falha em alguma das suas promessas para conosco? Nenhuma ele falha. Mas esse daqui, ele fala, árvores em tempo de dar fruto, mas não tem um fruto sequer. E a Bíblia fala, pelos frutos serão conhecidos. Quais são os frutos na vida dessas pessoas que têm prometido certas coisas, mas têm vindo com essas má qualidades aqui, que tem apontado, de apostasia, de distorcer a palavra de Deus, de afastar a gente da palavra de Deus. Então perceba isso. Arrancadas pela raiz. A questão é,
Um dia toda a verdade virá à tona. E o joio vai ser separado do trigo, como foi prometido. Não dá para separar enquanto não chega a hora, porque senão a gente arranca trigo junto. Mas vai chegar um momento em que todos esses vão comparecer no grande trono branco e receber a sua condenação. A questão é, o tempo de Deus fazer isso vai vir. E Deus não vai falhar na nossa promessa. Agora, se Deus vai arrancar esse tipo de planta que era para dar fruto e não dá, por que que nós, quando somos orientados pela palavra de Deus e reconhecemos, isso aí é uma árvore que era para estar dando fruto e não está dando, por que que nós não fazemos o mesmo? Trocando em miúdos, o que me leva a reconhecer o erro no meio do povo de Deus, seja o erro de ensino, seja o erro de atitude, e em vez de arrancar o erro pela raiz, deixar o erro prosseguir? Se Deus vai fazer isso no momento dele, agora que é o nosso momento, por que que nós não faríamos o mesmo? Reconhecer o erro, arranca pela raiz. O ensino está errado, tem que ser desarraigado. A atitude está errada, tem que ser desarraigada, porque senão contamina. Irmãos, ele falou, eu queria escrever sobre a salvação, mas a urgência me faz escrever para vocês defenderem a fé cristã. Não deixar a contaminação entrar. Árvores que são arrancadas pela raiz. Se Deus faz isso, nós devemos fazer o mesmo. Verso 13. Ondas bravias do mar que espumam nas suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Ondas bravias, uma onda agitada, quando o mar está bravo, né, o pai nem deixa o filho entrar na água, e a pessoa fala, tem esses lugares que tem praia assim, eles já falam, hoje o mar está bravo, ninguém entra, porque senão puxa lá, né? Então fala assim, eles são ondas bravias, eles fazem um estrondo deles, é desse jeito, é como eu estou falando, e etc. Mas ele fala assim, eles se sujam no seu próprio espumar, eles se condenam, na sua própria fala, na sua própria atitude, se comparando com a palavra de Deus, eles se condenam. Irmãos, o erro, ele é identificável. O erro, ele é reconhecível. Agora, para a gente identificar o erro, para a gente reconhecer o erro e poder desarraigar, a gente tem que ter o ponto de comparação. Para eu dizer, branco está errado. Ué, onde é que eu vi que branco está errado? Ah, porque na palavra de Deus diz que tem que ser azul. Ah, então eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Como é que eu vou reconhecer o erro e desarraigar o erro, se eu não vou para a cartilha que diz o que é certo? Eu falo assim, opa, isso aí não está cheirando bem não, porque a palavra de Deus diz assim, então vamos corrigir isso. Então volta aquela palavra dele assim, eu sei que vocês já sabem, mas eu quero lhes relembrar. Nunca é demais a gente estar relembrando os ensinos da palavra de Deus. Estrelas errantes. Se alguma vez você já viu alguma estrela cadente, né? De noite você vê assim, faz aquele risco assim no céu, chama a atenção de todo mundo, porque chama a atenção. Se você estiver olhando, todas aquelas estrelas paradinhas lá e de repente faz assim, chama a atenção. Mas daqui a pouco não tem mais ela. E ele está falando que essas pessoas são da mesma qualidade. Chamam a atenção, alcançam, né, o privilégio de todo mundo, têm a atenção de todo mundo, os olhares de todo mundo, mas o destino delas é as mais densas trevas. E volta a história da nuvem vazia que o vento leva. Alguém deixa de seguir o certo, se ilude com a mentira, daqui a pouco ela não está mais ali e você sobrou. E o prejuízo às vezes depois não se recupera mais, dependendo de qual foi o estrago. Ok? Então, faz o alarde, chama a atenção, mas o seu destino é as trevas. Como alguém já disse, né? Nem tudo que dá certo está certo. Vou repetir. Nem tudo que dá certo está certo. Não, vamos fazer, ó. Fulano disse que fez e deu certo. Deus aprova? Não aprova. Então não me importa. Nem tudo que dá certo está certo. Versos 14 e 15. Alguém lê, por favor. Quanto a esses foi que também profetizou Enoque, o servo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor de suas santas milhares para exercer juízo contra todos e fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras
insolente, que ímpios pecadores proferiram contra ele. Muito bem. Essa passagem, bom, é mais uma passagem referente a algo que não está registrado na Bíblia, que inspirado por Deus ele falou, que está no livro de Enoque, e que Enoque, quando proferiu juízo, falou, olha, Deus vai vir e vai castigar, serve para esses homens também. Essa passagem nos remete a 2 acontecimentos bíblicos. Um deles é chamado o Dia do Senhor, e o outro é a vinda de Cristo. Muito bem. No Antigo Testamento há momentos em que profeticamente se fala de o dia do Senhor. Esse o dia não é um período de 24 horas, igual o dia de hoje que nós estamos aqui, e depois tem o dia de amanhã, mas é aquele momento do Senhor. Ok. Isso, o dia profético. Falando em breves palavras, porque senão ia ser o estudo só da tarde toda sobre o dia do Senhor, né? Falando em breves palavras, o dia do Senhor começa com o início da tribulação, esse momento de Deus de tratar com Israel, porque ele começou a tratar com Israel lá no passado, aquelas 70 semanas de Daniel. Quando chegou no final da semana 69, ele parou o cronômetro. Começou um intervalo chamado a época da graça, eu e você aqui agora, e quando essa época da graça fechar, né, quando nós somos levados para o céu, ele vai ter a última semana de anos, uma semana de anos, 7 anos, tratando com o povo de Israel. Israel está em suspenso ali. Quando Israel rejeitou o Messias, e esse é o pecado contra o Espírito Santo, rejeitar a salvação, quando Israel rejeitou o Messias, Deus endureceu o coração de Israel. A israelita se convertendo hoje? Mas enquanto nação que ia receber o Messias, o coração deles está endurecido e só vai ser amolecido no final da tribulação, quando eles levantarem os olhos e falarem mais uma vez, bendito que vem em nome do Senhor. Mas agora, enquanto nação, o coração de Israel está endurecido. Nós estamos na época da graça. Quando nós subimos, Deus aperta lá o cronômetro dele de novo, falou, não tinha sido 69 semanas? Vai ser a última agora das 70 semanas. Os 7 anos de tribulação. Deus vai terminar. Bom, então, o dia do Senhor, dependendo de onde você está lendo no Antigo Testamento, fala o grande e terrível dia do Senhor. Começa com o início da tribulação e termina com o trono branco. O que acontece durante esse período? Então, 7 anos de tribulação. Senhor Jesus vem, a gente já vai ter subido, né? Senhor Jesus vem conosco, vem com os anjos, acaba com tudo que estava acontecendo aqui, começa o seu reinado de 1000 anos, o reinado que os judeus tanto esperavam. Por isso que eles falavam assim, nós estamos esperando o Messias, o nosso Salvador, e vocês estão falando que o filho do carpinteiro vai ser o nosso rei? Rejeitaram, porque eles queriam um dominador político, mas não entenderam, né? Que o espiritual vem primeiro. Muito bem, o Senhor Jesus vem e finalmente ele vai ter esse reinado de 1000 anos, reinando sobre toda a terra, aquilo que estava prometido no Antigo Testamento. Nós reinando junto com ele e assim por diante. Apesar de que a Bíblia fala, com ele reinaremos se com ele perseverarmos. Então, vamos perseverar, viu, povo? Muito bem, reinado de 1000 anos, enquanto isso, Satanás acorrentado no abismo para não tentar ninguém. Mesmo assim, o ser humano não precisa de Satanás para fazer o erro. Elias, você está dizendo isso por quê? Porque a Bíblia fala que ali as pessoas terão vida longa e fala, quem morrer, e terão saúde, terão tudo, quem morrer com 100 anos vai morrer cedo. E por que se vai ter saúde e vai ter tudo? Quem vai morrer com 100 anos? Quem se rebelar contra o governo de Cristo. Então, Satanás nos tenta? Sim, mas vocês sabem que Satanás tem as costas largas, né? Eu pequei porque Satanás tentou. A gente tem velha natureza dentro de nós. E apesar de que só vai entrar no milênio gente salva, mas aquelas pessoas que entrarem da tribulação vão ter filhos. Durante 1000 anos dá para ter um bocado de filho, né? Vão ter filhos. E esses filhos vão ter que fazer a sua escolha. E no final do milênio, Satanás é solto para vir tentar, e por incrível que pareça, pasme você, as pessoas ali, sendo governadas, aquele governo maravilhoso, perfeito, tudo que a gente sempre quis,
de 1000 anos, Satanás vai vir falar, assim como enganou 1/3 dos anjos, assim como enganou Adão e Eva, assim como continua enganando todo mundo, Satanás vai vir no final do milênio e falar assim, que nada, rapaz, isso aí, ele quer dominar sobre vocês. Aí você fala assim, mas 1000 anos sendo governado por Cristo, maravilhoso, vai ser enganado por Satanás? Vai, alguns vão. E aí vão querer levantar-se contra Deus, e Deus fala assim, agora chega, né? Com a licença aqui da minha liberdade, agora chega dessa palhaçada. Acaba com tudo, grande trono branco, o mar entrega seus mortos, o Hades entrega seus mortos. Cada um dos que nunca creram em Deus, que rejeitaram Deus, desde o princípio do mundo, vai comparecer ao trono branco para receber a sua condenação. Os livros, lembra a história do livro? O que é na cabeça do judeu um livro? Se você é cidadão ou se você não é cidadão. Os livros e o livro da vida. Aquele que não tem o seu nome no livro da vida, não creu em Deus, né? Vai para o lago de fogo eternamente. Lá será lançado o Hades, a morte, o anticristo, né, a besta, o falso profeta já foram lançados, Satanás vai ser lançado. Então, hora que começa a tribulação, até o trono branco, tudo isso é o dia do Senhor. Aí, então peraí, então o dia do Senhor não acontece só coisa ruim, acontece coisa boa. Acontece a tribulação, que vai ser muito ruim, a Bíblia diz como nunca houve na terra. Acontece o trono branco, que também vai ser muito ruim para aqueles que não creram, mas vai ter 1000 anos de um reinado maravilhoso. Isso mesmo. Quando você pesquisar e for ler trechos na Bíblia sobre o dia do Senhor, tem trecho que fala o grande e terrível dia do Senhor, e tem trechos que falam de coisas maravilhosas que vão acontecer no dia do Senhor. Deus cuidando do seu povo, de Israel, recompensando, porque compreende todo esse período, tribulação, milênio e trono branco. Tudo isso é o dia do Senhor. Tudo que se falar no Antigo Testamento fala, naquele dia governarão, mas naquele dia Deus castigará, é porque compreende toda essa parte, ok? Tudo isso é o dia do Senhor. Ok, outra coisa que acontece, a vinda do Senhor Jesus. Pergunta, se na vinda do Senhor Jesus, quando Ele vier para reinar, nós já vamos vir com Ele, já vamos ter passado pelo tribunal de Cristo, cada um recebeu o que mereceu, né? E aí nesse momento da vinda dEle, nós vamos ter as bodas com Ele e vamos vir reinar com Ele. Se na vinda do Senhor Jesus, a gente já vem com Ele, nosso corpo já foi glorificado, já passou a régua lá no tribunal de Cristo, por que tem versículo que diz, fala assim, para nós ficarmos firmes e fiéis a Deus, para que nós não nos afastemos envergonhados na sua vinda? Peraí, o afastemos envergonhado, fazer assim, ó, não é naquele momento do tribunal de Cristo? É. O tribunal de Cristo não é logo em seguida de eu ser arrebatado? É. Eu sou arrebatado, eu presto contas para Deus lá, aí eu estou lá com Cristo, como Paulo falou, né? Prefiro estar com Cristo. Estou lá com Cristo, meu corpo glorificado, enquanto isso está tendo a tribulação, terminou a tribulação, o Senhor vem com os seus santos, a vergonha que eu tive que passar no tribunal de Cristo por causa da minha infidelidade como crente aqui, já passei lá atrás, agora estou vindo com Cristo, já glorificado, novo corpo e tudo. Por que Ele fala? Para que nós não nos envergonhemos na sua vinda. Porque, na verdade, a vinda de Cristo, né? A gente está acostumado a tratar tudo com detalhe. A sua vinda para reinar, ela começa, nós não vamos vir reinar com Ele? Se com Ele perseverarmos, com Ele reinaremos. Bom, se Ele vem para reinar, é uma vinda que compreende um acontecimento grande. Ele vem, eu vou reinar com Ele. Desse jeito eu vou reinar com Ele? Não. Primeiro eu tenho que prestar contas, primeiro meu corpo tem que ser glorificado e eu reino. Então, a vinda do Senhor, na verdade, para ficar encaixado na Bíblia, ela compreende desde o nosso arrebatamento até a sua própria vinda. A vinda dele é esse momento que Ele vem reinar.
Mas o que acontece para ele vir reinar conosco? Tem algumas coisas que precisam acontecer conosco antes disso. A gente precisa subir, estar com ele, prestar contas, ser glorificado e vir. Essa é a vinda dele. Então ela começa com ele. Bom, pessoal, eu estou indo lá reinar, tá certo? Vamos comigo? Vamos. Essa é a vinda. Tá, peraí, primeiro, acerta as contas comigo, eu glorifico o seu corpo, vamos. Tudo isso faz parte dessa vinda dele. Okay? Aí a gente, então tá bom. Então a sua vinda, para eu não ser envergonhado, ele vai vir, ele vai me arregimentar para governar junto com ele, vai fazer todo o processo necessário e tudo isso faz parte dessa vinda. Que na verdade, a palavra, a gente tem traduzido normalmente na Bíblia como vinda, mas o termo, às vezes vocês vão ver em algum livro por aí, está escrito parúcia ou parousia, eles gostam de copiar o termo grego assim. Significa a presença de Cristo. A gente tem por tradução a vinda de Cristo, mas o termo significa a presença de Cristo. Por que a presença de Cristo? Porque o Messias finalmente vai estar presente na terra, fazendo o governo que ele prometeu há tanto tempo para o seu povo. Onde ele diz que haverá uma fartura tão grande que eu nem terminei de colher e já está na época de plantar de novo. Ele diz que vai ter tantas parreiras, tanta uva nos montes, que aquilo vai escorrer e vai fermentar e vai virar vinho. Está escrito na Bíblia isso. Ele está falando de fartura, ele está falando de vida abundante, que o povo de Israel esperava tanto tempo. Tudo isso faz parte do grande dia do Senhor. Assim como também aquele momento terrível lá da tribulação faz, e aquele momento terrível do grande trono branco também faz. O grande dia do Senhor inclui coisas maravilhosas do seu reinado e coisas terríveis. Ok? Muito bem. E aí ele está tratando disso, da condenação que essas pessoas vão receber. Verso 16, alguém leia, por favor. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, seguem os seus próprios desejos impuros, são cheios de si e adulam os outros por interesse. Gente, Deus está entregando de bandeja para nós as características desse tipo de pessoa. É só a gente identificar. Porque fala a verdade, se ele quer ser o maioral, se ele fala que é ele que entende, lembra daquela história? Se quiserem saber alguma coisa, pergunte para nós. É para nós que Deus revelou. Se ele sabe de tudo, aquilo que ele não sabe explicar, ele difama os seres celestiais. Se ele está por cima de tudo, ele tem que reclamar de quê? Mas ele reclama. Não é o contrário do servo de Deus, que é humilde, às vezes passa por tanta luta, por tanta provação, por tanta dificuldade, mas está sempre alegre, porque a nossa alegria é Cristo. Então não adianta, ele tem tudo, ele busca, ele tem, por isso que ele é a mancha no nosso meio, ele é a rocha submersa, que é um perigo. Ele está ali para tirar o seu proveito. Então era para ele estar muito satisfeito, mas gente, só Cristo satisfaz. E aí ele dá o diagnóstico, falou, essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte e seguem os seus próprios desejos impuros. É só a gente prestar atenção que por trás, às vezes, de uma máscara de pureza, por trás tem impureza. São cheios de si, eu. E adulam os outros por interesse, diz a minha versão. Irmã, a irmã está sempre feliz, eu gosto da irmã aqui. Não é genuíno. Ele está com interesse de alguma coisa, de tirar alguma coisa dela. Irmão, você é muito querido, viu? Olha, a sua palavra foi uma bênção, mas não é genuíno, é mentira. Ele adula porque ele está pensando o que ele pode tirar de proveito daquela pessoa. Ok? E se essas pessoas que não têm, ele vai falar daqui a pouco, não têm o Espírito, são dessa forma, será que nós que somos filhos de Deus, é para ser sequer um pouquinho que seja parecido com eles? É para a gente ter alguma dessas má qualidades aqui? Nem passar perto, irmãos. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Eu preciso adular o meu irmão? Se eu não adular alguém para conseguir... Deus não cuida de mim. Eu preciso paparicar os outros para garantir o de amanhã, por acaso? Eu preciso ser falso, fingido? Nada disso. Eu preciso inventar coisa que não está na palavra de Deus? A palavra de Deus não é suficiente para guiar a minha vida? Eu preciso inventar a moda? Eu preciso reinventar o Evangelho?
Então ele está falando de coisas abomináveis que essas pessoas fazem. Nós temos que ser o contrário de tudo isso, né? Verso 17, alguém leia, por favor? Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Então o que ele fala? Vocês querem saber a verdade? Vão para a palavra. Vamos para a palavra. Lembra do que os profetas falaram. Lembra do que os apóstolos falaram. Vá para a palavra. Eles estão falando isso. Vocês, palavra. Ah, ele está dando essa ideia. O que eu faço? Vai para a palavra. Vai conferir se a ideia não está indo contra a palavra. Não nos cansemos de sermos fiéis à palavra. Deus honra a nossa fidelidade. 18, por favor. Os quais nos dizia, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Muito bem. Escarnecedores, andando conforme as suas paixões ímpias. Pessoas que desfazem dos outros, que desfazem do próprio evangelho, e o que importa sou eu. Ah, mas se Deus é amor, por que isso acontece com a minha vida? Peraí, para tudo, só um pouquinho. Você existe por causa de Deus. Não é Deus que existe por sua causa. Se Deus me ama, por que está acontecendo isso? Se Deus é bom, por que... Para. Não é você que é o centro de tudo e Deus foi feito para te satisfazer. Deus é o centro de tudo. E nós somos feitos para fazer a vontade dele. Verso 19. Esses são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Tá aí. Ele deu o diagnóstico final. Estas pessoas não têm o Espírito. Então pronto, só segue a sua própria vontade. Lembra que o irmão falou hoje de manhã, o fruto dele não permanece. Às vezes até está fazendo coisa que você fala, olha, ele está fazendo coisa que até está na Bíblia, mas não vai permanecer. Segue a sua própria vontade. Fica até parecido com um cristão, mas só até a hora que ele aguentar. Só até a hora que começar a incomodar no calo dele, fala, não quero mais isso não. Aí o vento leva ele embora, e quem foi na onda dele, se arrebenta. Se arrebenta. Não tem o Espírito, seguem a tendência da sua própria alma. Irmãos, a minha velha natureza, a sua velha natureza, o que a gente tem a ganhar em seguir qualquer instinto da nossa velha natureza? De bom, nada. Destruição, ruína, tristeza na família, arrebentar com a vida da gente. A velha natureza só pende para o mal, irmãos. E esses daqui que não têm o Espírito, eles só têm a velha natureza para seguir. Pode até estando no meio dos cristãos ter a aparência de cristão, mas não vai chegar longe. Vai chegar só até onde a alma dele tolera. Verso 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Muito bem. Lembra que a fé que ele está tratando aqui em Judas não é o meu crer em Deus. A fé que ele está tratando aqui em Judas é as coisas que eu creio, os ensinos bíblicos. Então ele está dizendo aqui, como é que eu posso me edificar? Como é que eu me fortaleço? Como é que eu me sustento na minha vida? Ele falou aqui, ó, na fé, nos ensinos bíblicos. Por que crente perde vontade de vir se reunir, perde vontade de ler a Bíblia, perde vontade de orar? Porque não alimenta a vida espiritual. Quanto mais você vir se reunir com a igreja, mais você vai querer se reunir com a igreja. Quanto mais você memorizar a palavra de Deus, mais você vai querer memorizar a palavra de Deus. Quanto mais eu orar, mais eu vou ter vontade de orar. E assim por diante. Quanto mais eu me entregar às coisas de Deus, mais só vai importar para mim as coisas de Deus. Ah, e se eu não fizer nada disso? Você vai lamentar muito quando chegar no tribunal de Cristo, porque todos nós vamos chegar no tribunal de Cristo. Quanto mais eu resisto à tentação, seja qual for a área da minha vida, mais eu estou forte para a próxima vez resistir mais ainda e me fortalecer. Agora esse dia tem que começar de algum jeito. Eu tenho que gritar socorro para alguém. Eu tenho que querer. O irmão falou hoje de manhã de novo, né? O nosso querer. Porque se Deus for olhar para a nossa perfeição, a coisa está ruim para nós, né? Mas Ele olha com aquele desejo no nosso coração e fala, olha, Deus me ajude.
a minha velha natureza só quer isso, 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 mas me ajude, eu preciso da sua ajuda. O meu querer buscar a Deus, orando no Espírito Santo, aquela intimidade com Deus. Verso 21. Verdade no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ok, então mantenham-se no amor de Deus. Foi falado bastante sobre o amor de Deus hoje de manhã, hein? E me manter no amor de Deus é manter minha obediência a Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Lembra que a salvação, a vida eterna, ela é um grande conjunto. Começou lá atrás, quando eu fui justificado, quando Deus pegou a minha dívida e rasgou, e pegou um papel branquinho e bateu assim, ó, justificado. Ela continua agora enquanto eu estou sendo santificado por Deus. Então eu fui salvo, agora eu continuo sendo salvo no sentido de que agora eu já pertencendo a Deus, Ele vai me purificando, mas eu tenho que permitir isso acontecer. E ela termina com aquele momento quando o meu corpo será transformado, eu serei glorificado e a velha natureza que serve para me tentar vai ser tirado de mim. E ele está falando desse momento, enquanto você está esperando aquele momento maravilhoso, que vai ser arrancada a velha natureza e você vai ter um corpo como o de Cristo, enquanto você espere, espere no amor de Deus, até aquele dia que Ele vai aplicar a misericórdia dEle e vai te levar para a vida eterna. Ele está chamando de vida eterna aqui o terceiro momento da nossa salvação, que é a glorificação. Ok? Em outros momentos vai chamar de vida eterna outra coisa. Nós já temos a vida eterna, mas tem aquele momento da glorificação que também faz parte da vida eterna. Versos 22 e 23. Alguém lê, por favor. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo, quando a outros sede também compassível, de temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ele está tratando agora, no meio dessa confusão, desses gnósticos, esse povo enfiando mentira no meio do povo de Deus, está uma confusão. Tem gente que já está vendo claramente, né? Não, é verdade, esses homens são maus, não quero mais nada deles. Tem outros que não está tão fácil, eles estão iludidos, estão confusos, porque ele disse isso, e puxa vida, mas ele diz que ama a gente, que quer o nosso bem, e agora você vai me dizer que ele é ímpio, que ele tem... Então a coisa está confusa, está misturada. Tem gente que já está esclarecido, tem gente que não está, e aí agora ele dá essa orientação final. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Irmãos, o que a Bíblia fala para a gente fazer com um crente fraco? Bom, em primeiro lugar, a Bíblia orienta a gente a não ser crente fraco, né? Ler a Bíblia todo dia, vida de oração, vida entregue no altar de Deus. Logo, logo a gente vai estar lá com Ele, irmãos. Primeiro orienta isso, mas vai ter crente fraco. O que a Bíblia fala para a gente ter crente fraco? Chutar para fora da igreja? Oi? Ter paciência, aturar. Na debilidade dele, aquilo que eu posso fazer, que não está errado perante Deus, mas que na fraqueza dele vai fazer ele tropeçar, não faça ele tropeçar. Então a Bíblia fala para nós sermos pacientes, para nós sermos sensíveis à fraqueza do outro. É muito fácil, vou inventar uma situação aqui agora, tá bom? Então, vou fazer com o Wesley, que o Wesley tem mais liberdade. Qualquer coisa sai correndo por aqui. Cuidado. Vamos inventar. Eu tenho problema com dinheiro. E o Wesley tem problema com fofoca. Vocês conhecem a historinha da fofoca? Diz que juntou eu, o Wesley e mais algum aqui, que tem uma liberdade assim de conversar, né? Um falou assim, irmãos, vou confessar o meu problema para vocês. Eu tenho problema com dinheiro. Dinheiro cai na minha mão e eu extravio tudo. Falou, irmãos, vamos orar, Estavam os três amigos, né? Pronto, eu, Wesley e Elcio. Aí, tinha que ter três, não tinha? Aí, já que o primeiro falou, né? O segundo criou coragem e falou, irmão, eu tenho problema com sensualidade. Se a irmã vier com a roupa mais colada, com decote, já me chama atenção. Olha, é difícil isso para mim, viu? Andar na rua. Pronto, abri o coração para os irmãos, por favor, orem por mim. Aí o terceiro ficou meio ali na dele, né? Aí não falava nada, falou, e você, rapaz? Fala lá para nós. Falou,
Rapaz, eu tenho problema com fofoca, eu tô doidinho para sair daqui e contar para os outros isso. Ainda bem que seja no grupo, ou Não. Não, porque a saída tá ali e eu tô aqui ainda. Tá certo? Então, tenham compaixão daqueles que duvidam. Tenham compaixão. Vai lá, ame, né? A outros, talvez a situação não seja essa, mas a outros, salvem arrebatando-os do fogo. Aqueles que já está mais fácil, vai lá, fala, é assim, 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 tira eles dessa enrascada, né? E se for ainda alguém que não se converteu, que às vezes está ali no seio da igreja, tira ele do fogo, porque ele está indo para esse ensino errado, vai lá, ensina essa verdade aqui, tira ele do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia, né? Calma, o tempo vai ajudar, vamos com calma, não foi hoje, mas vai ser amanhã, mas ele fala, tenha misericórdia com temor, porque senão você abre, mas sem o temor de Deus, né? Porque tudo tem seu limite, tudo tem o seu basta, então tenha misericórdia, mas com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. É como quem diz assim, se você pregar para o bêbado, você não precisa ficar bêbado também, tá bom? É isso que ele está dizendo. E agora ele vai falar o momento final, né? Honrando, glorificando a Deus. Verso 24, alguém leia, por favor. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar e tropeçar, para vos apresentar com exultação imaculados diante de sua glória. Muito bem. Quem será que é esse, aquele a quem ele está se referindo, e que é poderoso para nos impedir de cair? Graças a Deus. Aquele que é poderoso para nos impedir de cair, ele está do nosso lado, irmãos. Ele quer nos impedir de cair. Guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair, e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula, e com grande alegria. Verso 25. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém. Então agora ele termina, no verso 25, ele revela de quem ele estava falando no verso 24. Ele está falando de Deus Pai, que atua em nós mediante o Senhor Jesus Cristo. Deus Pai nos ama tanto que mandou o Filho para fazer a obra da salvação, para que nós pudéssemos ter acesso a essa alegria, a esse não cair, a essa bênção que Ele tem para nós. Olha, irmãos, eu particularmente muito enriquecido com o ensino de Judas. A gente vê Judas assim, né? Judas, aquele antes de Apocalipse, é esse. Quanta coisa, né? O ensino, atente, ele está descrevendo, o mal é assim, o bem está aqui, está do lado de Deus, está nas suas mãos, para você aproveitar, para você não cair, para tudo dar certo, para a vida espiritual prosperar. E agora é só a gente seguir e obedecer. Eu falei para vocês que eu ia dizer do quiasmo. Então vou mostrar para vocês. No verso 1 tem Jesus Cristo. Tem ou não tem? Tem Jesus, não tem? Jesus Cristo. No verso 25 tem Jesus Cristo. Então as duas pontas já estão feitas, tá certo? O começo, Jesus Cristo. O final, Jesus Cristo. Depois, ainda no verso 1, fala Deus, fala amado por Deus. Ok, lá no final, agora você voltando, né? De Jesus Cristo. Antes disso, no verso 23, tem único Deus? Oi? 25. Perdão, no 25, tem único Deus. Ok, depois disso, impedidos. Voltando lá para o início, tá certo? Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer diferente.
Isso aqui não vai terminar não. Esse homem vai levantar, vai ficar fazendo assim, eu vou achar que ele está com suvaqueira. Eu tenho a foto de uma página todinha que é Judas, tirei de uma Bíblia, que a página todinha é Judas, e está por cores, tá bom? Então tá lá, onde está Jesus Cristo, lá no verso 1, está embaixo preto, e aí no Jesus Cristo, lá no 25, também está preto. Então a cor vai identificando, isso que estava no começo está no começo, e eles vai indo, e as cores vão voltando, e só para dizer para vocês, as cores se encontram no meio, onde o verso 10 termina falando assim: como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. E o verso 11 começa dizendo: ai deles. Mensagem central da carta de Judas: aqueles que se corrompem, ai deles. Tá? Ele começa Jesus Cristo, o Deus que protege, vai, e o centro da mensagem: aqueles que se corrompem, ai deles. Queridos, todos nós precisamos em Cristo Jesus cuidar diariamente para a gente não se corromper. Estou enganado? Vida diária de oração, leitura da Bíblia, estarmos reunidos, buscar a Cristo, mesmo quando a vontade natural não pede isso, porque aqueles que se corrompem, ai deles. Deus abençoe os irmãos. Manda, eu vou mandar para você. Já que eu não defini qual dos três que você é, daquele três lá. Vai ser o Escolamar. Se eu Escolamar, já vai saber quem que é ele. Mas esse é bom de esparramar, viu, irmão? Eu vou mandar para o seu zap esse daí, e aí tem mais algumas anotações também, os irmãos aproveitam. Eu tenho um grande desafio. Deus é bom e a gente concluiu Judas, que é uma carta de um capítulo. O que é que vai precisar acontecer em setembro para eu dar Apocalipse inteirinho? Só Jesus sabe, né? Mas vocês podem orar por isso, tá bom? E por favor, vão lendo Apocalipse, lendo alguma coisa a respeito, para já ficar mais na mente de vocês para setembro. Se Cristo não voltar antes, né? Que se Ele voltar vai ser infinitamente melhor. Deus abençoe muito os irmãos e continuemos assim, amando a palavra de Deus e estudando a palavra de Deus. Amém? Amém.